Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas, e hoje eu queria falar sobre uma época em que os projetistas eram famosos. Acho que o sonho de qualquer jovem quando entra no curso de engenharia mecânica é fazer o projeto de um veículo bem famoso. Já pensou você fazer o projeto de um carro da BMW, ou então de um carro elétrico agora da Tesla, ou então de um avião da Boeing, de uma moto da Ducati, né? Pô, ia ser muito legal, uma bicicleta da Specialized. Já que a gente está sonhando, a gente precisa sonhar mais ainda, mais alto, né? Além de fazer o projeto, ser o dono da fábrica também. E daí ter o seu nome estampado em tudo quanto é lugar, né? Tem alguns exemplos no caso das motos que são assim. Por exemplo, a Harley Davidson, né, tem o nome dos donos e também dos projetistas. A Honda talvez seja a mais famosa de todas. No caso das bicicletas, nós temos, por exemplo, a Colnago e também no caso dos componentes de bicicletas, a Campagnolo. Mas existem alguns projetistas que não eram dos donos das fábricas, não tinham seu nome estampado nos produtos, mas que ficaram tão famosos ou mais famosos que os donos, né? Por exemplo, no caso da Ducati, embora seja o nome da empresa, seja o nome da família, todo mundo, pelo menos quem é da área de engenharia ou gosta de motocicletas, todo mundo sabe que o grande projetista da Ducati foi o Fábio Taglioni. No caso da Vespa também, a Vespa até é mais engraçada, porque o nome, ninguém sabe direito nem o nome da fábrica que faz a Vespa, né? Que é a Piaggio, que é o nome também de uma família, mas quem é conhecido no caso da Vespa é o Dascanio, que foi o projetista. Então, em alguns casos, como eu disse, os projetistas são mais famosos ainda que os próprios donos das empresas, né? O que eu gosto dessa época de estudar, né, pelo menos do início do século XX até meados do século XX, onde na época em que esses projetistas eram famosos, é porque eles tinham voz, né? Então esses projetistas, eles eram convidados, eles participavam das grandes reuniões da diretoria para decidir quais seriam os novos lançamentos, então eles tinham voz dentro da própria empresa, eles eram chamados ou participavam de audiências públicas para falar sobre as condições de estrada, ou então de associações entre os fabricantes, de reuniões para discutir quais seriam os novos caminhos da indústria, limites de velocidade, ou alguma coisa assim. Eles escreviam em revistas, então davam suas opiniões, não só técnicas, mas suas opiniões sobre os caminhos da indústria, então eles eram bem famosos, as pessoas que liam as revistas sabiam quem eram os projetistas das motos, e além disso, né, de terem voz, eles também tinham um conhecimento integrado que era muito legal. Além de conhecerem a técnica da motocicleta, fazer ela ser mais rápida, mais eficiente, eles também tinham um conhecimento muito bom de design, né, do que as pessoas queriam ver, como que devia ser a forma da moto, e também um conhecimento comercial do que podia dar certo. Então era o conhecimento integrado também. Tinham voz e internamente eles tinham um conhecimento muito integrado. Hoje em dia isso não é mais possível, né? Primeiro porque as motos são muito mais complicadas do que antigamente, então é difícil que uma pessoa só tenha controle sobre todos esses elementos do projeto. E segundo, que as fábricas hoje em dia, as empresas em geral, são muito diferentes, né? Elas não dão voz para os engenheiros, elas preferem que os engenheiros fiquem quietinhos, escondidinhos, lá num cantinho, fazendo contas incríveis e maravilhosas e gerando os produtos que eles vão vender, mas que não abra a boca, que não escreva uma carta, que não participe de uma audiência pública, né? Eles querem ficar escondidinhos. Então, as empresas escondem os engenheiros, isso é uma grande pena, né? Bem, mas fiquem aí até o final, que daí eu vou fazer uma campanha para a volta dos projetistas que tenham voz, né? Que tenham voz. Bem, mas daí para não ficar falando de forma muito geral, eu resolvi, pelo menos como mote aqui dessa conversa, pegar uma moto específica e falar um pouco as coisas que aconteceram em volta dela. E daí eu fui atrás da moto mais conhecida de todos os tempos, a moto mais famosa e mais desejada, pelo menos não para o grande público, mas pelo menos para quem é da área de motocicletas, que é uma moto chamada Vincent Black Shadow. Black Shadow é o modelo e a Vincent é a marca. Não é uma marca tão famosa assim entre quem não conhece, porque produziram mais ou menos só umas 10 mil motos na história dessa fábrica, ela já foi fechada em 55, mas entre os colecionadores é a moto, como eu falei, mais desejada e que atinge valores muito altos. Mas vamos ver como é que eu conheci essa Vincent. Em geral, eu não dou muita bola para estudar essas motos muito exclusivas e diferentes e potentes. Eu gosto mais das motos mais simples e que vendem mais, né? As motos da BSA, da DKV, da Honda, porque são essas motos que realmente, da Vespa, são as motos que realmente mudam o mundo e mudam a vida das pessoas. E essas motos exclusivas não têm um impacto muito grande, a não ser um impacto simbólico. Mas não tem um impacto real porque elas não vendem muito, então não mudam muito a vida das pessoas. Mas vamos lá. Eu já mostrei um dia desses, eu acho que sempre falo dele,
esse cara aqui chamado Peter Egan, que é um escritor sobre o mundo das motocicletas, e ele tem alguns livros, por exemplo, esse Leanings, tem o Leanings 1, 2, 3, e que são coleções de colunas que ele escreveu nas revistas. Então eu comecei a prestar mais atenção nessa Vincent quando eu li alguns artigos dele, né? Nesses livros aqui que eu comentei, só estou mostrando um. Eu encontrei 5 artigos que eu li ao longo do tempo falando sobre a Vincent. O primeiro de 94, em que ele comenta assim que ele precisa de todo jeito guardar dinheiro para comprar essa tal Vincent que ele amava tanto. E daí ele comenta que sempre assim, embora a Vincent tenha parado de ser produzida em 1955, que o preço dela, das usadas, sempre vai subindo, subindo. E pelo menos até naquela época, sempre o preço de uma usada era o mesmo preço da moto mais legal e mais aperfeiçoada tecnologicamente que existia na época. Então ele acabava sempre comprando a moto da época e nunca comprando a tal Vincent que ele gostava, né? Mas ele dizia que ele tinha um monte de livros da Vincent e que na biblioteca dele, quando tudo ia mal na vida dele, ele estava meio desesperado, chateado, ele ia lá na biblioteca dele, pegava um whisky e ficava folheando os livros da Vincent. Depois, em 98, ele vai na casa de um colecionador da Vincent, o Herbie Harris, e tem a oportunidade de andar. Ele já tinha andado antes com a Vincent, mas andar um pouquinho mais. Daí ele descreve como toda a liturgia para dar partida nela, que é complicado, mas que ele até gosta mesmo ela sendo antiga, ele até gosta da ciclística dela, de como fazer a pilotagem, e fica apaixonado e comenta sobre esse colecionador e tal. Alguns meses depois ele publica um outro artigo dizendo que ele ficou tão apaixonado por aquela moto que ele testou, que ele vendeu 2 motos que ele tinha, equipamento de som que ele colecionava e tal, e comprou aquela Vincent que ele tinha testado. Finalmente ele tinha uma moto, né, uma Vincent que ele tanto desejava. Depois, em 2001, ele escreve um outro artigo dizendo que, infelizmente, ele teve que vender para pagar a casa dele, ou o nível do preço dessas motos, né? E daí que não tinha mais a Vincent. Depois acaba escrevendo outros artigos também sobre esse amor. Então, embora eu não me interessasse muito por essa moto, ou por qualquer moto luxuosa em particular, mas eu fiquei sempre muito intrigado pelo amor e pela paixão que esse Peter Egan tinha sobre essas motos, e daí sempre quando aparece alguma coisa sobre elas, eu sempre fico de olho, né? Bem, essa Vincent, deixa eu falar um pouquinho sobre a fábrica. Ela surgiu em 1928 e ela foi comprada de uma outra empresa, de uma outra fábrica que chamava HRD. Então, no começo, essa Vincent, no tanque dela vinha escrito HRD, daí com o tempo, mais para frente, uma década depois, quando eles tentaram entrar no mercado americano, daí eles tiraram o HRD porque parecia muito HD da Harley Davidson, e daí começaram a escrever Vincent mesmo. Então, dependendo do modelo, o destaque maior é do HRD ou é Vincent. Como eu falei, no começo, de 28 mais ou menos até 34, eles só produziam as motos e usavam motores de outras fábricas, só que esses motores começaram a dar muito problema. Daí eles começaram a fabricar os seus próprios motores, no começo monocilindros, né? A moto pode ter vários cilindros, né? Como um carro. As motos pequenas têm um cilindro só um pistão que sobe e desce. Você pode ter um bicilindro, né? Que tem 2, e tem várias formas que você pode fazer isso, 3 cilindros, 4 cilindros, e por aí vai. Isso tem um pouco a ver com a potência, a velocidade dessas motos. Então, no começo, as monocilindros. Daí, em 36, eles tiveram a ideia de fazer uma bicilindro, que são essas motos mais famosas da Vincent, só que o motor era muito potente para a transmissão da época, e daí a moto quebrava muito. Eles produziram algumas, não deu muito certo, fez sucesso, mas não deu muito certo, e daí começou a Segunda Guerra Mundial. E daí eles pararam de produzir motos, e como todas as fábricas inglesas, e passaram a produzir motos ou equipamentos para a guerra, de armamentos e tal. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles voltam a produzir essas motos bicilíndricas, a série B, só que daí com mais, assim, eles com algumas modificações grandes. Isso que faz a Vincent ser uma moto tão diferente, né? Primeiro, ela era uma moto de 1000 cilindradas, o que não era tão comum na época, com 2 cilindros em V, então assim, né? E ela tinha algumas diferenças. Além de ser uma moto potente para a época, ela era uma moto que tinha a suspensão traseira, né? Mola e amortecedor na traseira, o que não era comum nessa época. Hoje em dia toda moto é assim, mas na época não era assim, porque os engenheiros não conseguiam projetar direito uma suspensão traseira, e eles achavam que a suspensão traseira acabava fazendo a moto pular muito e que isso não era bom. Mas a Vincent conseguia fazer uma moto legal. E uma outra coisa interessante, né? Outra coisa, como quebrava a transmissão.
a caixa de marcha, tudo, eles tiveram que fazer um motor integrado, motor e caixa de marcha numa unidade só, o que hoje também, todas as motos são assim, mas na época não era assim. Eles tiveram que fazer, então, uma nova transmissão que não quebrasse para suportar essa potência do motor. Isso é uma outra novidade, então, motor integrado, um motor potente, transmissão ou suspensão traseira. E uma outra coisa bem legal dessa moto era assim, naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, eles, na reconstrução, eles não tinham muito aço disponível, então eles não podiam fazer o quadro, né? O quadro é aquela armação que segura o motor. Então o que eles fizeram? A moto deles não tem um quadro tradicional, né? Um engradado que envolve o motor. Eles têm um motor e colocam só uma estrutura em cima e ligam a caixa de direção e a direção na parte da frente, a suspensão na parte de trás e duas rodas. Então a moto é extremamente simples, né? Algumas pessoas brincam que a Vincent é um motor com duas rodas e um banquinho para o cara sentar em cima, né? Então, daí como eu falei, ela tem a monocilindro, que produziram mais ou menos na história. E depois ela fecha em 55, porque ela não consegue se sustentar economicamente. Nessa época toda, de 28 a 55, eles produzem mais ou menos 4.000 motos com um cilindro só e 6.500 motos, 6.600 motos com dois cilindros, que são essas famosas. Essas com os dois cilindros, elas vinham em três modelos. A Rapid, que era a moto convencional, sem ajustes para correr mais, mas mesmo assim corria bastante. E ela é caracterizada pelo motor polido, que não é pintado. A Black Shadow, que é a mais famosa, fizeram mais ou menos 1.700. Ela tem alguns ajustes para ser um pouco mais rápida. Era vendida também para a rua, mas era mais rápida. E ela tinha como característica o motor pintado de preto. E a Lightning, a Black Lightning, que era daí muito mais potente e batia recordes e tal. E dessas fizeram só umas, daí depende de quem fala, 31 a 33 motos. E eram motos de fábrica feitas para coisas específicas, né? Bem, essa é a tal da Vincent, que todo mundo é apaixonado. Vamos falar um pouco então, voltando à conversa sobre os projetistas, né? Vamos falar um pouco sobre eles. E é legal, né? Eles são conhecidos como os dois Phils, né? Porque essa Vincent é marcada pelo Phil Vincent, que é o cara que criou, né? Que comprou a HRD na época e criou a Vincent, e por isso o nome, e ele é famoso por ter a patente dessa tal suspensão traseira, da mola, da balança e mola e amortecedor traseiros, por isso e também por ser o dono da empresa. É interessante que, embora ele seja inglês, a família dele era da Argentina, então ele foi criado na Argentina. Parece que a família era muito rica, envolvida com criação de gado, e depois ele vai para a Inglaterra e compra a HRD, principalmente por causa do nome. Ele não aproveita muito o projeto mecânico, nada. E ele contrata, depois de alguns anos, o Phil Irving, que é um projetista bem famoso, né, que projetou esses motores bicilíndricos e tudo. Então os dois são muito conhecidos. Esse é um caso em que o dono da fábrica é conhecido e o engenheiro, o projetista principal, Phil Irving, também é bem conhecido. Esse Phil Irving é um cara especial. Primeiro, assim, ele é tão famoso quanto outros, né, como Craig, como o Fabio Taglioni da Ducati, que eu comentei antes, e vários outros projetistas famosos. Mas o que é legal é que ele gostava muito de escrever, então ele deixou artigos escritos, artigos explicando como que era a suspensão traseira, um artigo de 73 contando a história do projeto da Black Shadow, dessa Vincent muito famosa, e ele tem um livro de engenharia da motocicleta que é um dos mais famosos, que é esse daqui, que é o Motorcycle Engineering, e que eu sempre ouvia falar muito dele nas citações dos outros textos, só que eu nunca tinha visto esse livro, porque é um livro de 62 e estava esgotado e eu nunca tinha acesso a ele, e agora em 2017 eles lançaram de novo. Essa aqui é uma edição nova, assim, é uma cópia da de 62, mas uma nova tiragem. E é muito legal esse livro, porque fala sobre tudo, né, sobre a questão, de novo, né, da suspensão, de tempo de válvula, dos processos de fabricação, das configurações sobre os motores e tudo que a gente pode imaginar sobre moto. E também com aquela visão integrada que eu comentei, né, que ele tem uma visão técnica, mas também estética e comercial, e ele opina muito, né? Ele fala assim, por que as fábricas estão indo por esse caminho? Porque é mais barato, ou porque é isso que as pessoas querem. Então, por exemplo, em algum momento ele fala assim, peso é uma coisa ruim na moto, quanto mais leve a moto, melhor. Só que em alguns momentos, em alguns países,
as pessoas gostam, têm orgulho de ter uma moto pesadona, o que é ridículo do ponto de vista técnico, mas as pessoas gostam, né? Bem, sem citar nomes de motos, mas a gente sabe que tem algumas motos pesadonas que fazem sucesso por isso e que não tem nenhuma justificativa. Então, ele tem coragem de ser bem opinativo, embora seja leve, assim, né? Não seja nada agressivo. Então, esse aqui é um cara bem legal. Bem, eu tenho um monte de livros que falam sobre essas Vincents, não livros especiais sobre elas, mas todo livro de moto fala um pouquinho sobre ela. Daí os outros, né, que eu não citei, vão ficar aqui na descrição desse vídeo, mas eu vou comentar sobre alguns que eu tenho aqui. Bem, um deles, só algumas curiosidades, né? Um deles é esse daqui, do Vicky Willoughby, que é um livro clássico que eu já comentei outro dia, Classic Motorcycles, e cada capítulo pequeno, de 2, 3 páginas, fala sobre uma moto importante, e um deles é essa Vincent, Black Shadow. Uma das coisas, né, que tem vários livros, mas uma das coisas que ele conta é a lenda de como foi criado o motor bicilindro da Vincent, né? É que o Phil Irving estaria numa mesa com um projeto com 2 desenhos sobrepostos do motor monocilindro, e daí ele colocou por acaso um em cima do outro e eles formaram um V, e daí ele teve a ideia de fazer um motor bicilindro, e obviamente isso não é verdade, porque um monte de fábricas antes já tinham feito isso, né? Eles pegavam um projeto de um cilindro e duplicavam para fazer 2 cilindros. Todo engenheiro sabe fazer isso, né? Todo engenheiro bom e todo projetista, e é claro que ele sabia disso também, mas é um típico caso de que a lenda é bonita, né? Então não vamos deixar a realidade estragar uma boa história, vamos deixar essa lenda viver. E ele conta também sobre um recorde que eles bateram com a Vincent, que foi, acho que em 55, não tem aí embaixo na descrição, mas na Austrália, com uma Vincent modificada e toda carenada, que atingiu quase 300 km por hora. Por falar nisso, uma das razões da Vincent ser muito famosa na época e até hoje em dia é porque ela era muito, muito rápida. Então, para vocês terem uma ideia, em 1948, o Rollie Free, né, aquele cara que eu sempre comento aqui, que tem a moto mais famosa de moto de todos os tempos, em que ele vai só de sunga no deserto de Bonneville, todo deitado assim para diminuir o arrasto aerodinâmico, ele atinge 240 km por hora com uma moto modificada, com uma Vincent Lightning. Depois, em 1953, outro piloto, ele bate o recorde com uma moto de produção, e lá em Bonneville de novo, e consegue atingir 240 km por hora, mas de qualquer forma, uma Vincent que saía de fábrica, uma Vincent Black Shadow, ela atingia 201 km por hora, o que era muita, muita velocidade para a época. Então ela era muito famosa, primeiro, por esses recordes em Bonneville, né, que em condições especiais, no sal, mas também as motos comuns, entre aspas, eram muito, muito rápidas. Então isso fazia com que a moto fosse muito famosa. Um outro livro que comenta isso, a história, é esse daqui. Eu tenho vários livros, né, sobre esse momento. Esse aqui é A Estranha Morte da Indústria de Motocicletas na Inglaterra. Isso porque tem vários livros que contam isso, porque a Inglaterra, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela se transforma na maior produtora de motos do mundo. Antes, as motos mais vendidas inicialmente eram dos Estados Unidos, depois da Alemanha, com DKV e NSU, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra né, começa a produzir o maior número de motos, com a BSA, Triumph, Douglas, Norton, um monte de fábricas. E essas fábricas, elas, no comecinho da década de 70, elas caem como um dominó, vão falindo, falindo, falindo todas, e elas acabam. Bem, daí tem toda uma história por que isso, né? Porque eles tinham um projeto muito bom no final da década de 30 e mantêm o mesmo projeto até a década de 60, ficam só vivendo sob os louros das conquistas passadas. Enquanto isso, as fábricas japonesas vão evoluindo, 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 evoluindo. Chega o começo dos anos 70 e as fábricas japonesas, principalmente a Honda, lançam motos muito mais resistentes e rápidas e potentes, tudo que as inglesas, e baratas, e as inglesas acabam de uma hora para outra. Então, ele é legal para entender um pouco essa história, né, esses livros. Esse aqui, num dos capítulos, ou numa sessão, ele fala um pouco sobre a Vincent. Só que a Vincent é interessante para contextualizar um pouco, né? Primeiro que a Vincent quebra em 55 e não muito tempo antes dessas outras aqui. E a Vincent é uma fábrica relativamente pequena, que, como eu disse, ela produziu só 10 mil motos na história, 10 mil, 11 mil na história toda dela. Uma produção muito, muito menor do que essas outras fábricas inglesas. E ela faliu por problemas próprios dela, né? Então é interessante só a gente entender o tamanho da Vincent em relação às outras fábricas grandes e a razão dela ter fechado, que não é a mesma razão das outras grandes fábricas, né? Então, uma história interessante.
Um outro projetista que é bem legal dessas fábricas inglesas, mas daí um cara mais envolvido com as grandes fábricas e tem a história, eu tenho a história nesse livro aqui, e é um cara muito conhecido, é esse Edward Turner, que é mais ou menos contemporâneo do Phil Vincent, do Phil Irving da Vincent. E esse Edward Turner é um cara assim que ele é conhecido como projetista na época da Ariel, que era uma fábrica da Inglaterra. Depois ele se transforma em chefe da engenharia na Triumph e depois o diretor executivo da BSA, que era a maior fábrica de motos da Inglaterra. Então esse cara ele vai em todos os níveis, desde projetista até, não é bem o dono, mas quase o dono, o cara que comenta, o que comanda tudo. E ele é interessante porque ele aparece, né, fazendo um projeto que vai revolucionar, pelo menos na década de 30, depois essas fábricas, né, ou esses projetos de motocicletas, e que depois as pessoas acabam não modificando. E a indústria inglesa quebra por isso, mas inicialmente era um projeto muito bom. E também ele era um cara muito corajoso, né, que discutia com o governo, que escrevia artigos públicos. E é interessante que em determinado momento ele já era, né, um chefão dessas fábricas, e ele vai lá e faz um teste com a moto, acompanhado pelas revistas, um projeto de uma viagem, né, com uma moto nova de 150 cilindradas. Uma viagem de 1.600 quilômetros em 28 horas, né, contando só o tempo que ele está na estrada. Então já pensou se uma moto dessas quebra, né, como ia ficar chato para as revistas publicarem isso e tal. Então, um cara muito fascinante e muito importante. Talvez ele seja o maior exemplo de projetista com voz, né, que foi projetista, depois engenheiro-chefe, depois CEO e que falava muito sobre isso, né. Então, um cara legal. Um outro livro que tem a ver com a Vincent é esse aqui, que é o Vincati. Esse Vincati tem esse nome que é a história uma história recente desse século de um pai e filho, que são o filho é o Matt Biberman e o pai, que era o Big Sid Biberman, que se unem para fazer o projeto de uma moto, essa tal Vincati, que é o motor da Vincent e o chassi de uma Ducati da década de 70. Então eles pegam o motor de uma Vincent da década de 50 com o chassi de uma moto famosa, a GT 750 da Ducati dos anos 70, 20 anos depois, e a ideia era unir um dos melhores motores de todos os tempos com um dos melhores chassis de todos os tempos. E é interessante porque esse Big Sid Biberman, ele foi um dos maiores mecânicos de Vincent dos Estados Unidos do século, então todo mundo que colecionava, que tinha uma Vincent antiga, conhecia o Big Sid. E a história também de pai e filho, né? Porque o Matthew, que era um cara mais novo, ele nunca tinha sido muito envolvido com as motos, e embora o pai dele fosse um mecânico muito famoso, ele virou professor universitário de Shakespeare, e quando o pai fica velho e doente, ele vê que montar essa moto, né, essa tal Vincati, poderia fazer com que ele se reaproximasse. Então é a história antiga da Vincent, da mecânica da Vincent, uma história atual também da montagem específica dessa Vincati e uma história de pai e filho, bem legal também. Um outro livro que fala sobre a Vincent é esse aqui, que é um livro do Roland Brown, The Ultimate History of Fast Motorcycles, então a história definitiva das motos rápidas. Então ele tenta contar a história ao longo de todo o século XX, de quais eram as motos mais famosas, ou mais rápidas, né, de todos os tempos, e é legal para fazer um levantamento. Cada 2 páginas tem uma moto, tem a Vincent, e daí eu fiz um levantamento aqui sobre ela, né. Então, por exemplo, em 1949, a Black Shadow, ela andava 201 km por hora, então uma moto extremamente rápida e tal. A próxima moto que atinge essa velocidade, a moto de produção que é vendida, ou que consegue superar, é a Kawasaki Z1 em 1973. Então, 24 anos depois, durante 24 anos, a Black Shadow foi a moto mais rápida de produção. Então isso faz com que ela seja uma das razões dela ser muito famosa, né? Por ela ter sido uma moto extremamente rápida durante muito tempo e por causa desses recordes que foram batidos em Bonneville. Então tem marketing e tem a questão técnica também. Uma outra coisa interessante que eu fiz um levantamento aqui, que nessa época que a Vincent não era uma moto, que era a moto mais rápida, que nenhuma outra fábrica conseguia fazer uma moto tão rápida, mesmo a Vincent não produzindo mais, né, lembrando que ela parou de produzir em 55, é que as outras fábricas não produziam motos de 1000 cilindradas rápidas. Então, também essa é uma das razões
pelas quais a Vincent nunca foi superada, porque as outras não tentavam fazer motos tão grandes. Agora a questão, se elas não, eu não sei direito, né, se elas não faziam porque elas não tinham interesse, já que o Grand Prix, a competição, né, de corridas, a principal competição de corridas, usava só motos de 500 cilindradas, então as fábricas talvez não tinham interesse comercial em fazer motos de 1000 cilindradas, ou se eles não conseguiam, né, porque uma grande vantagem da Vincent, como eu comentei antes, é que ela era uma moto muito compacta, né, eles tinham tirado o quadro dela, então eles conseguiam fazer uma moto muito potente de 1000 cilindradas e compacta, que conseguia fazer curvas e tal. Então, não sei, mas o fato é que durante 24 anos a Vincent não foi superada em nenhum momento. Um outro livro que fala bastante sobre os aspectos mais técnicos é esse do Kevin Cameron, né, que eu também comentei outro dia, que ele conta a história dos principais motores de corrida de motos velozes do século XX. Um capítulo é sobre as Vincents, né, e o capítulo chama Os Dois Fios, né, fala bastante sobre o fio Vincent, da suspensão, e que era o dono, o fio Irving do motor, e fala um monte de coisas técnicas, desmistifica um pouco algumas... Né, a Vincent, às vezes, as pessoas dizem assim, foi o primeiro motor estrutural, ou foi a primeira moto com suspensão traseira, e não foi, né, assim, outras motos tinham feito isso antes, então desmistifica um pouco essas coisas. Ele comenta muito também, né, que a Vincent, embora ela fosse muito rápida, ela não era tão rápida quanto as motos de corrida. Então, por exemplo, a Norton fazia uma moto de corrida que era mais rápida do que a Vincent. Então a Vincent era uma moto de rua muito rápida, mas não era uma moto, não competia, ela não ganhava corridas facilmente como as outras ganhavam, as outras que faziam motos específicas para ganhar corridas. E o que ele comenta é que, ao contrário do que os outros insinuam, é que o grande legado da Vincent não foi o motor, não era o fato dela ser extremamente rápida, e sim foi o fato dela ser compacta e ter suspensão traseira e não ter quadro, e que isso acabou influenciando muito mais o projeto das motos modernas. Então, uma visão um pouco diferente. Outro livro sobre a Vincent, esse aqui tem o nome, né? Que é a Vincent in the Barn, que é a Vincent no celeiro, né? Então conta a história, são várias histórias aqui, não só de Vincent, mas de motos que foram largadas nos celeiros ou em barracões, engradados, e que foram descobertas muito tempo depois e foram restauradas. Então é a história da arqueologia, uma certa arqueologia das motocicletas, né? Pessoas que encontram motos antigas e conseguem restaurar. Tem 4 artigos sobre Vincents, né? Então uma Vincent que foi deixada num galpão, outra Vincent turbinada que teve que ser, como ela era considerada um tesouro nacional na Inglaterra, ela teve que ser desmontada e contrabandeada para os Estados Unidos por um cara que comprou. Outra que foi deixada, o motor de uma outra que foi deixado lá em Saigon durante décadas e décadas e descoberta depois, e por aí vai. Então, para quem gosta de reconstrução de motocicletas, esse aqui é um livro legal. Só para não deixar de falar, o livro que eu também sempre comento, do Guggenheim, uma exposição de 98 que foi feita para marcar, né, o final do século XX, e que eles usaram as motos para caracterizar a passagem do século XX, né, então eles tentam correlacionar o fascismo da década de 30 com alguns projetos de moto, correlacionar o consumismo da década de 80 com outros tipos de moto, e por aí vai, né, assim, a liberdade social e cultural e feminista que nós tínhamos no século XX, na década de 20, com outras motos, e por aí vai. E claro, uma das motos mais importantes do século é a Vincent Black Shadow, e que está aqui, que está na abertura, né? A página desse livro está bem na abertura desse vídeo daqui. Para terminar, eu tenho aqui um livro, que é esse The Ride, que é um livro só sobre motos customizadas, onde os caras pegam ou o motor de uma moto, ou o quadro, e fazem alguma modificação, e produzem motos exclusivas diferentes. Eu não gosto muito, em geral, de motos do tipo Chopper, mas aqui, nesse livro, tem a Chopper, que eu acho mais legal de todas, que é uma que o autor, né, o projetista Ian Barry, chamou de The Black, onde ele pegou só o motor de uma Vincent e construiu todo o resto em volta. Só que ele tentou manter os elementos principais da Vincent, como a suspensão dianteira do tipo girder, a balança traseira do mesmo estilo da Vincent tradicional, mas o que eu gosto mesmo dessa moto é que ela deixa o motor da Vincent muito aparente, né? E o motor da Vincent, ele parece, pelo menos para mim, ele parece um coração, né? Ele tem a forma de um coração e todas as tubulações, escape e tal,
parecem as veias e artérias alimentando esse coração. E para mim isso é muito significativo, porque meio que remete à paixão que o Peter Egan, lá do começo, mostrava ou mostra pelas Vincents, né? Então, bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a Vincent. Ainda, para mim, não é muito claro exatamente por que essa moto ficou tão famosa, né? Existem vários elementos e provavelmente é uma combinação de todos eles. Por um lado, era uma moto extremamente potente, uma moto de rua extremamente potente e rápida para a época. Como eu falei, ela andava a 200 km por hora e a próxima moto a fazer isso fez só 24 anos depois. Também era uma moto muito bonita, né, onde o motor fica aparente e o resto da moto é bem pequena, uma moto bem compacta. Então, né, como eu disse, parece um motor com duas rodas. Isso é muito bonito para quem gosta de moto. Tem a questão também do marketing, de todos os recordes que foram batidos em Bonneville, principalmente do Rollie Free, lá em 1948, só de sunga. E também, uma outra razão é porque ela não produziram muitas motos e ela acabou ficando exclusiva. Foram produzidas só 10 mil motos. Isso faz também com que a exclusividade faz com que a gente tenha um pouco de carinho por uma determinada moto. Então, acho que é uma combinação dessas quatro coisas. Sobre os projetistas, né, que eu comentei que eu gostava muito dos projetistas, ou da vida, né, não é questão dos projetistas, mas é do momento em que eles viviam no século, até meados do século XX. E hoje em dia é muito triste que esses caras com muito conhecimento fiquem presos num cubículo e não possam falar nada. Então, eu vou falar um pouco, né? Eu falei no início sobre o sonho que os novos engenheiros têm. Eu vou falar do sonho que esse velho engenheiro tem, né? Eu queria ver um mundo em que os projetistas atuais e que estão escondidos lá nos cubículos, que eles saíssem de lá, né? Que eles saíssem e montassem suas próprias fábricas. Nós estamos vivendo um momento agora de revolução tecnológica, com tecnologia V2V, né, de comunicação entre veículos, com veículos elétricos. É esse o momento onde as pessoas conseguem abrir novas fábricas, novas empresas e se aproveitarem dessa revolução. Quando não há uma revolução tecnológica, é muito difícil competir com uma fábrica muito grande, mas no momento de revolução tecnológica é mais fácil. Então eu gostaria que eles fizessem isso. E também, é claro que eu não vou dizer para os outros terem coragem com o dinheiro deles, né? Mas eu só gostaria de ver esses projetistas com mais coragem, né? De escrever seus próprios blogs, e tanto falando de questões técnicas, mas também de darem suas opiniões sobre a questão dos acidentes e da poluição e de como eles gostariam de ver as motos. Queria também que eles viessem para a universidade, trazer todo esse conhecimento que eles têm para ensinar para os novos engenheiros e também para inspirar esses novos engenheiros a fazerem isso, né? E eu também tenho um sonho sobre os novos projetistas, né? Primeiro é que eles respeitem muito esses projetistas que estão nas fábricas e que colhem neles e que tentem aprender e que nunca deixem de sonhar, né? Que sonhem como esses projetistas, o Phil Irving, o Fábio Taglioni, o Honda e todos esses que sonhem em ter a sua própria fábrica, para fazer veículos mais maneiros, mais legais, mais seguros, mais limpos e que esses veículos sejam responsáveis por melhorar a vida das pessoas, tanto do ponto de vista de mobilidade, mas também para fazer as pessoas mais alegres e fazer a vida delas mais divertidas, né? Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima. Tchau!